Meus queridos, amados irmãos, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Você ainda que está assistindo o vídeo, mas ainda não é inscrito no canal, peço você, por favor, se puder inscreve no meu canal aqui no YouTube. Você que já é inscrito no canal, continue compartilhando, continue comentando, dando as suas opiniões. Estamos aqui mais uma vez para que nós venha aprender mais e mais da palavra do Senhor. Deixa seu joinha, deixa o seu comentário. Vamos estar aprendendo da palavra do Senhor. Como prometido, eu tenho um tema muito importante para as nossas vidas, um tema que vai edificar a sua fé, vai edificar a minha fé, e vamos edificar as nossas fé junto através da palavra do Senhor. Deixa no comentário a sua opinião. E o tema que Deus colocou no meu coração é sobre o rei Eglon, o rei de Moabe, os Moabitas, e o juiz, o libertador Eude. Meus queridos amados irmãos, no livro de Juízes, capítulo 3, relata essa história de forma bem explicada, fácil de entender. Sabemos que Israel sai lá do Egito, sendo liberto por Moisés, por intermédio das mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus tira o povo lá do Egito e traz para o deserto. Do deserto, Deus começa a manifestar a sua glória e seu poder. E nesse período, Moisés morre. Quem lidera o povo é Josué. Josué está liderando o povo, e a Bíblia diz que Josué atravessa o Jordão, passa pela cidade de Jericó, pela cidade de Ai, e ele está indo para a terra de Canaã, a terra prometida. E quando Josué e Calebe atravessam a terra prometida, aquela geração que saiu do Egito, junto com Moisés e Calebe, Josué e Arão, eles não estavam mais ali. Somente Josué e Calebe, da geração que saiu do Egito, somente eles dois surgiram. Eles viram a promessa do Senhor sendo cumprida, eles entraram na terra. Porém, chegou o momento que Josué, juntamente com Calebe, está distribuindo a terra, distribuindo as nações para as 12 tribos, e cada um recebe por direito uma porção, e cada um vai para onde Josué o determinou que eles issem. Porém, eles assumiram a terra, eles não expulsaram as nações que estavam ali, porém moraram juntos das nações. E isso aconteceu com as 12 tribos. Também Calebe pediu a herança, e Deus o concedeu por intermédio de Josué, a terra de Hebrom. Porém, agora nesse inteirinho, a Bíblia disse que a ira do Senhor se acendeu. O anjo apresenta a Israel e dá uma palavra de correção, que Deus estava furioso com as escolhas dele. Deus pediu para que ele exterminasse, destruísse todos os povos que havia em sua redor. Porém, eles fizeram questão de morar junto, fizeram questão de habitar junto com essa nação. E Deus escolheu 5 reis, escolheu 5 nações que eles habitavam junto, que eles estavam morando junto, para o oprimir Israel. Mas a opressão que Deus permitiu que as nações oprimissem Israel não era para matar, não era para maltratar, era para que Israel chegasse mais perto do Senhor, se arrependesse dos seus maus caminhos e buscasse ao Senhor de todo o coração. Depois da morte de Josué, o povo peca, o povo faz aquilo que eles queriam. Eles não tinham conhecimento nenhum das obras que Deus realizou no Egito, tampouco eles conheciam a Deus. Então era fácil, então era comum o pecado, era a prática do povo agora, o pecado, e trazer deuses estranhos para o meio de Israel. Isso, a ira do Senhor acendeu. Deus levanta uns reis para oprimir, para que eles voltassem. A primeira opressão que Israel teve foi a opressão que durou há cerca de 8 anos. E essa opressão
que eles tiveram, eles clamaram ao Senhor. O Senhor levantou Otiniel, irmão mais novo de Caleb, e ali o libertou, e houve uma paz tremenda entre eles por 40 anos. Durante a vida de Otiniel, Israel estava com a paz, Israel estava na tranquilidade, e a Bíblia diz que depois que Otiniel morre, Israel volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E nesse período que Israel está fazendo tudo o que é mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que Deus levanta os moabitas, Deus levanta Eglon, rei de Moabe, para oprimir Israel. E a opressão foi tão grande, que durou há cerca de 18 anos. Foi 18 anos de grande opressão, 18 anos de grande correção ali da parte do Senhor. E durante esses 18 anos, eles clamaram ao Senhor. Eles pediram socorro ao Senhor. E ouviu o Senhor o seu clamor. E a Bíblia diz que Deus levanta outro libertador. E esse libertador tinha por nome Eude. Eude era canhoto da descendência de Benjamim. Então ele era benjamita. E ele acabou sendo ali o libertador e juiz. Enquanto ele assume o papel de juiz ali em Israel, ele pede para que o povo envie presente para Eglon. E a Bíblia diz que Eglon, ele era um homem muito gordo, ele tinha a sua porte de homem muito forte, e por isso ele fez uma recâmara. E essa recâmara era chamada recâmara de refrescar. Então ele tinha algo que refrescava ele por conta da sua gordura. E os habitantes de Israel vão levar presente para Eglon. Enquanto o povo está voltando diante das imagens de escultura, Eude, a Bíblia diz que Eude ele faz uma espada de 40 centímetros, ou um côvado, que dá a medida de 40 centímetros. Ele faz uma espada de 2 gumes. Então 2 gumes é um corte, era uma espécie de uma espada que cortava de 2 lados. Então tanto faz um lado e o outro cortava. E a Bíblia diz que ele coloca essa espada debaixo das suas vestes, na coxa direita, e ele vai até diante da presença do rei Eglon. Interessante que vai nos chamar a atenção nessa palavra, nesse ensinamento, é que quando Eude está preparando aquela espada, eu aprendo aqui que ele está preparando para ir para uma guerra, porque ele não está indo pelejar com um rei qualquer, ele não está indo pelejar contra uma nação, pois eram os moabitas. Já havia 18 anos oprimindo Israel, já havia 18 anos atuando ali dentro. Então eles tinham liberdade de tomar conta, já sabia como lidar com os israelitas. Então Eude ele começou a preparar um preparo tão grande, porque preparar uma arma, preparar uma espada não é fácil. Ali tem que passar pelo fogo, para dar o corte. Ele teve que colocar o cabo na espada, ele teve que estudar a estratégia, ele teve que buscar discernimento como que ele ia chegar até a presença do rei Eglon. E isso fez que Eude entrasse diante da presença do rei com uma palavra, porque ele sabia que quando ele chegasse diante da presença do rei, o rei ia reagir, ou ia mandar algum soldado para expulsar ele dali ou fazer algo. Porém que quando Eude está se aproximando, ele passa diante das imagens de escultura, porque as imagens de escultura para o rei Eglon, preste atenção no ensinamento, para o rei Eglon e para aquela nação, aquelas imagens de escultura eram uma proteção,
era uma proteção, uma cobertura espiritual. Então, a chegada do adversário, do inimigo, aquelas imagens de escultura ia impedir, mas não impediu. Oh glória, quando Deus quer agir, quando Deus quer trabalhar, não tem pombagira, não tem Zé Pilintra, não tem tranca-rua, não tem preto velho, não tem demônio que impede a chegada de um servo do Senhor. Não tem barreira que impede de Deus realizar a sua obra, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. E ali está Eude com uma palavra. Eude está indo diante do rei Eglon com uma palavra. E quando ele chega diante da presença do rei, ele olha para o rei e diz: rei, eu tenho uma palavra do Senhor para ti. Eu tenho uma palavra do Senhor. E quando ele disse isso, o rei se colocou de pé e disse: calai-vos. Quando ele disse calai-vos, todos os servos que estavam em seu redor, que eram os seus soldados, calaram e saíram da presença do rei. Então deixou somente Eude e o rei Eglon. Ficou Eude e o rei Eglon. Enquanto os dois estavam ali, e quando o rei Eglon se coloca de pé com aquela sua gordura, a Bíblia disse que o rei Eude levanta a sua voz e diz: tem uma palavra de Deus para você, ó rei. E o rei fica pronto para receber a palavra. E a palavra que Deus tinha para o rei Eglon era diferente. Era a arma que Deus colocou na mão de Eude. E a Bíblia diz que Eude tira aquela espada de desgume e lança na barriga de Eglon, que entra até a bainha, ou até o cabo. E automaticamente, por conta da sua gordura, sai todo o excremento para fora. Então a gordura sai. E quando a gordura sai, a Bíblia diz que Eude deixa ali e sai diante das imagens de escultura. Então a imagem de escultura não guardou nem na entrada e nem na saída. Não guardou, não protege, não livra. O único Deus que nos livra, nos guarda, nos protege é o Deus que criou os céus e também a terra. Diante dessa palavra, diante dessa mensagem, eu quero dizer que o Deus de Eude é o mesmo Deus. Então prepara a sua espada. Como que eu posso preparar a minha espada? É orando, jejuando, consagrando, lendo a palavra do Senhor, buscando discernimento, porque o nosso adversário ele é gordo, o nosso adversário ele conhece a nossa estratégia, ele conhece o nosso Deus. Porém, quando nós estamos bem armados, não tem Eglon, não tem Sanaqueribe, não tem Golias, nada fica de pé diante de um soldado que tem a espada cingida. E a Bíblia diz que o rei cai morto. E todos os soldados, os empregados ali, seus servos, ficam aguardando o que foi que aconteceu. E de repente a demora foi tão grande do rei responder. Eles resolveram abrir a porta com a chave. Foi o tempo que glória Eude sai. Quando Eude sai, Eude toca a buzina. Ao tocar a buzina, está dando sinal para todo Israel que ele venceu a batalha, que ele venceu a guerra, e todo o povo se reúne juntamente com Eude. E quando o povo se reúne com Eude, a Bíblia diz que o soldado de Eglon vem para buscar Eude juntamente. Quando eles está indo ao encontro de Eude, a Bíblia diz que houve uma grande batalha, que entre eles morreram 10 mil homens moabitas, não ficaram nenhum para contar a história. Aí veio a paz novamente sobre Israel, que durou 80 anos. Foi uma paz extraordinária, foi uma paz que reinou dentro de Israel por intermédio de um homem canhoto, benjamita, por nome Eude. Então o tema foi o rei Eglon e o juiz também libertador Eude. Você que aprendeu da palavra do Senhor, você que assistiu até o fim, deixa no comentário, deixa seu joinha, isso vai nos ajudar a ir a mais além proclamando a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.